E a seguir temos uma entrevista com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Bem-vindo, doutor Ivan. Bom dia, Juliano. Vamos falar de Ministério Público, as ações aqui no Estado. Exatamente. Vamos conversar com os telespectadores sobre o papel do Ministério Público do Trabalho, tirar dúvidas, que dizem respeito à sociedade trabalhadora, trabalho infantil, trabalho escravo, meio ambiente do trabalho, discriminações nas relações de trabalho e tantos outros que são de interesse da nossa sociedade. Perfeito, fique ligado. E para a gente falar sobre acidentes de trabalho de uma forma geral e também sobre a ação do Ministério Público do Trabalho, que tem uma função extremamente importante no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos recebendo o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no Estado, Ivan Sérgio Camargo dos Santos. Bom dia, doutor Ivan, bem-vindo. Bom dia, bom dia. Doutor Ivan, até para começar por Caxias do Sul, existe a defesa de que seja necessário a instalação de uma delegacia do trabalho, a delegacia especializada em acidentes do trabalho na cidade de Caxias do Sul. Exatamente. A construção civil, especialmente, tem se revelado uma indústria que gera muitos acidentes do trabalho, com muitos deles fatais, com índices muito grandes. Caxias do Sul tem se revelado, até por ser um polo econômico importante, em crescimento, tem revelado bastante essa faceta de irregularidade trabalhista, que é o acidente do trabalho. Então, o Ministério Público tem uma proposta de que haja uma delegacia especializada em investigar acidente do trabalho, porque, invariavelmente, nós encontramos dificuldades, às vezes, de responsabilizar o empregador, na medida em que temos que caracterizar a responsabilidade do empregador com relação a esse acidente, e a polícia, de modo geral, não está totalmente preparada para esse aspecto da investigação. Porque exigem perícias específicas na questão do ambiente de trabalho, Então, é uma evolução que nós precisamos, para poder defender adequadamente os trabalhadores nesse aspecto do acidente do trabalho. A gente, às vezes, imagina que é algo que passou, mas ainda é presente, infelizmente. E aí, o Ministério Público do Trabalho tem se mostrado muito atuante. Existe trabalho escravo no Brasil e existe trabalho análogo ao de escravo também no Rio Grande do Sul. Existe. O Ministério Público do Trabalho tem agido nisso, Temos agido. Para os telespectadores entenderem, quando a gente fala em trabalho escravo, é isso que você falou, trabalho análogo ao de escravo. Não é aquela escravatura como a gente conhecia no tempo do Brasil colonial. Não é esse. Mas são condições degradantes de trabalho, que os trabalhadores são submetidos, alguns inclusive em cárcere, sem poder se afastar, em condições de alojamentos precárias, com extensas jornadas de trabalho, exaustivas, que acabam caracterizando esse tipo de trabalho. No Rio Grande do Sul, nós temos, infelizmente, encontrado esse tipo de trabalho, mais de uma vez, inclusive, nos reflorestamentos. Essas áreas de reflorestamento no sul do estado, na fronteira, já foram alvo de forças-tarefas e investigações do Ministério Público, onde foram encontrados trabalhadores nessas condições. Como age o Ministério Público quando detecta situações assim, para evitar que ela continue se repetindo? Bom, a primeira coisa que nós fazemos, nós comparecemos com uma força-tarefa, com o Ministério do Trabalho, com a Polícia Federal, nós identificamos quem é o empregador, fazemos com que todos os direitos sejam assegurados já naquele momento. Muitas vezes a gente consegue que, no mesmo ato em que é feita a libertação dos trabalhadores, sejam pagos todos os direitos deles, são impostas multas pesadas em relação aos exploradores, eles fazem termos de compromisso de ajustamento de conduta, ou se não fazem, nós entramos com ação civil pública e por meio da ação judicial, então da ação civil pública, o juiz que determina que esse tipo de conduta não ocorra mais, sob pena também de pagar uma multa pesada. Então, dessa forma, nós conseguimos inibir. Também tem avanços na questão da legislação, A própria legislação hoje já protege bastante os trabalhadores em relação à questão do trabalho escravo. O que precisa, às vezes, é alguém defender os trabalhadores para que essa legislação seja cumprida. E é aí que Exatamente. Esse é o papel do Ministério Público do Trabalho. Agora, nós estamos vivendo aí um boom da construção civil, falta até mão de obra, então se está importando mão de obra, isso também termina gerando alguma perda de qualidade para o trabalhador? Em termos de... É a questão da lei do mercado, Você não tem trabalhadores, você traz trabalhadores de fora e isso acaba, às vezes, sendo um foco de irregularidades trabalhistas, Porque, por exemplo, citando como exemplo assim, voltando para a Serra, questão da maçã,
né? Quando se tem que fazer colheita de maçã, não tem trabalhadores suficientes, Se traz você uma tem que turma enorme de importar. fora. E aí implica transporte, implica alojamento. Na construção civil, a mesma coisa. O Rio Grande do Sul vive um boom na construção civil, né? Com muitas obras de grande porte e tem que importar trabalhadores. Então você acaba que o trabalhador fica suscetível, né, A precarização. A precarização, desde alojamentos, transporte, alimentação, jornadas de trabalho. Falando em alojamento, a gente está vendo agora uma cena aí do que aconteceu no domingo à noite, a Arena do Grêmio. Houve um acidente, um trabalhador foi atropelado e aí, após isso, um protesto com um incêndio no alojamento. O Ministério Público do Trabalho está investigando também esse caso? Estamos investigando, desde ontem, inclusive nós já temos um procurador designado para esse caso, né? É um caso que chamou bastante atenção da sociedade, o Ministério Público está atento. Nós temos que investigar as circunstâncias especificamente desse acidente, porque são várias as alegações, são vários os fatos, nós não temos isso suficientemente esclarecido. O certo é que a empresa tem que fornecer aos trabalhadores alojamentos em condições adequadas e, inclusive, o deslocamento até esse alojamento tem que ser feita de forma que não traga risco à integridade física dos trabalhadores, né? Então, se por acaso os trabalhadores estavam saindo do trabalho para ir para o alojamento e têm que atravessar a rodovia, isso é uma situação irregular que não pode acontecer. Mas também há a alegação da empresa de que o transporte é fornecido e que os trabalhadores estariam em horário de folga e teriam feito o deslocamento espontaneamente. Então, isso não está bem esclarecido, mas o certo é que se é uma situação de trabalho, o deslocamento até o alojamento tem que ser feito com segurança. Vamos aguardar os desdobramentos disso, é a do empregador, com certeza. Doutor Ivan Sérgio dos Santos, muito obrigado pela sua participação aqui no RS Acontece. Bom trabalho no Ministério Público lá, que tem um grande desafio pela frente, muita mão de obra aí para bastante para vocês também. Vamos trabalhar. Obrigado. Obrigado, senhor.